e vamos prosseguindo com nossos estudos do currículo da cidade. Educação Infantil, Prefeitura de São Paulo. Os territórios como elementos da vida comum. Os termos território e cultura estão muito imbricados e configuram significação de grande importância quando se reflete sobre a educação de bebês e crianças pequenas. Um território não é um lugar com uma forma definitiva. Ele é um cenário constante e renovado, onde as atividades, desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas, são criadas a partir da herança cultural do povo que vive nele, em suas relações com os processos globais. Durante muito tempo, a ideia de território foi definida pelo seu recorte natural ou político e recebia o nome de nação, cultural ou estado político. Porém, no presente momento, podemos observar a passagem do território nação-estado para um território transnacional, no qual a interdependência global cria uma nova realidade. Territórios tornam-se cada vez mais globalizados e as configurações sociais são tão constantemente renovadas por fluxos que ultrapassam fronteiras e se tornam presentes na vida cotidiana. Tanto um território, mesmo quando globalizado, não possui o domínio sobre a vida de todos. Um território é sempre um espaço de disputa de poder, para colonizar ou para superar subordinações e contestar processos de colonização. Portanto, todo território é um espaço social em que forças econômicas, políticas, culturais estão em permanentemente tensão, disputando a hegemonia. Os territórios estão localizados em um espaço geográfico, um território em movimento, de coisas e pessoas. Milton Santos, 2001. Constituiu o par conceitual mundo e lugar. O mundo é o campo das possibilidades, e o lugar é o espaço de acontecer solidário. Categoria concreta da existência e da coexistência, onde se recebem os impactos do mundo. Os lugares são configurados pelo mundo, mas é neles que está situada uma possibilidade de resistência. A comunidade é a vida vivida no território. De acordo com Milton Santos, o território usado é um espaço geográfico e social que contém a vida humana em suas peculiaridades, diversidade e similaridade. O espaço local, a comunidade, o bairro, são elementos iniciais de vínculos dos seres humanos, as comunidades com a sociedade maior. É nela que acontece ou não a possibilidade da mobilidade. Cidades de grandes dimensões, como São Paulo, abrigam vários territórios horizontais, contíguos das relações de vizinhança, ou territórios em rede de verticalidade, globalizados e vividos por conexões virtuais. Os bebês e as crianças
devem ter direito aos territórios da sua cidade. De acordo com Tonucci, os adultos adaptaram a cidade às suas necessidades, especialmente as dos carros, seus brinquedos favoritos. Com isso, excluíram os idosos, as pessoas com deficiência, os bebês e as crianças. As cidades estão perigosas. Os bebês e as crianças cada vez mais ficam em casa, em frente a telas. Vivem o paradoxo de serem bombardeados de informações pelas redes sociais, pelos games, pelo telefone celular, pela televisão, mas não têm autonomia para realizar movimentos e deslocamentos. Para o autor, é preciso escutar a imaginação criadora das crianças e, com a ajuda delas, salvar as nossas cidades. A seguir, vamos acompanhar parte de um longo projeto que escutou as crianças e ampliou os territórios da escola, ocupando os espaços possíveis para a brincadeira no território e na cidade, como sugere Tonucci. Cena 1. Conseguimos, junto às crianças e suas famílias ou responsáveis, tornar a viela atrás da escola uma passagem escura, com entulhos e por isso perigosa, em um lugar revitalizado. É claro que nenhum trabalho de qualidade social se faz sem constantes acompanhamentos. Não é apenas uma ação que, depois de realizada, possa ser esquecida. É por isso que o projeto teve continuidade com as brincadeiras, que podem acontecer além da escola. Neste sentido, visitamos as crianças e os espaços comerciais do bairro, suas casas e, por fim, uma praça pública, que é um ótimo lugar para brincar. As crianças vão até lá fazendo muitas observações que nós, enquanto adultos, por vezes não percebemos e nem paramos para notar. Elas comentam o quanto as pinturas das casas são interessantes e revelam sobre as pessoas que ali moram, as próprias construções, a quantidade de lixos nas ruas e etc. O passeio deixa de ser somente um momento de lazer e diversão com os colegas e torna-se também um momento de estudo do meio, uma oportunidade de aprendizagem. Percebemos que era preciso cuidar da praça, esse importante espaço de brincadeira, e torná-la nossa. Iniciou-se, então, o processo de revitalização da praça. Preparamos com as crianças um evento para a limpeza, de forma que as famílias e responsáveis compreendessem que ali é um espaço possível de vivência e de experiências do brincar. Tivemos, por fim, a reinauguração da praça e seguimos todas as semanas indo até lá, levando materiais de largo alcance, como papelão e brinquedos tradicionais, como corda, pipa, bolinha de gude e etc. Lá, as crianças e os adultos resgatavam e viviam suas infâncias, aprendem uns com os outros e ressignificam o que é viver na periferia, quais as possibilidades do território e o que podemos fazer
e a quem devemos cobrar para que ele se torne nosso. Esse projeto foi desenvolvido por uma escola ao longo de 3 anos e indica o quanto tempo cronológico não é o tempo da experiência. A brincadeira é um elemento presente na infância, que permanece continuamente, vai sendo reinventado na convivência e nas interações com as pessoas e territórios. Nesse projeto, podemos observar os 3 protagonistas de uma escola da infância em ação: as crianças, as famílias ou responsáveis e os profissionais. Apropriar-se da cidade, como sugere Tonucci, é um ato criativo que pode alterar a vida das crianças e dos adultos. Apropriar-se dos territórios, potencializando-os como espaço de brincar e de convivência com as crianças, ajuda a desenvolver a noção de pertencimento e de que o público é de todos. Nessa cena, além de revitalizar a praça, a professora ampliou as possibilidades de brincar, que é um dos elementos principais do vínculo humano, expandindo o repertório das crianças com brinquedos e materiais de largo alcance. Ortiz Carvalho, 2012. Em um movimento junto com as famílias ou responsáveis, brincar é um direito dos bebês e crianças, seja dentro ou fora das unidades educacionais. Brincadeiras tradicionais, como pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, rodas cantadas, também devem ser apresentadas nas unidades educacionais, para que as crianças ampliem seu repertório. Ao brincar com seus pares, quando estiverem nos diferentes espaços do território, independente de terem às mãos algum tipo de material ou brinquedo. É possível pensar em desdobramentos desse projeto por meio da escuta atenta às crianças e suas elaborações de hipóteses. Durante o estudo do meio, quais foram as indagações e comentários sobre o que elas demonstraram interesse durante o passeio? E em que aspectos as crianças se identificavam? Se os territórios oferecem traços identitários para as crianças, elas e suas famílias ou responsáveis também podem, em sua ação social coletiva, como na experiência praça, ofertar traços de identidade para a comunidade. A escola, como agente de desenvolvimento social, comprometida com os bebês e as crianças, podem interceder nos territórios a partir do diálogo com as outras instituições e secretarias, para benefício da infância. Nem sempre os territórios são acolhedores com os bebês e as crianças. Portanto, articular mudanças nos territórios com as famílias ou responsáveis para construir espaços mais gentis e de brincadeiras para as crianças no território é também função da escola. Centros unificados CELS, por exemplo, é possível atender às necessidades dos bebês e das crianças por meio do desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e de lazer. Nas escolas que não possuem essa situação tão favorável, é fundamental ofertar outras oportunidades na comunidade do entorno.
Apropriar-se da cidade, assumindo-a como sendo um território, contribui para reafirmar o sentido de pertencimento da construção da identidade. Unidades educacionais fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas culturas. Cabe à escola, por um lado, propiciar práticas pedagógicas que deem sentido ao território como espaço de pertencimento para as relações com a cultura local. Com o modo de vida das pessoas, as suas manifestações culturais, artísticas e nacionalidades diversas. Por outro lado, analisar o território para que os projetos políticos pedagógicos também tenham a identidade dos territórios. Desta forma, os bebês e as crianças que estão chegando podem ser inseridos de diferente forma, que sejam apresentados em seus pertencimentos sociais, culturais, valorizando suas diferenças. A ação, como um processo social, se efetiva a partir das relações estabelecidas em um território, sejam elas educativas, formais ou informais. Os bebês e as crianças nascem em um território e neles produzem, reproduzem ou inventam modo de viver. Cada território propicia uma experiência de infância para as crianças, pois as relações sociais se modificam no tempo e no espaço. Construir concepções de infância cristalizadas em imagens que retratam as crianças como se elas fossem todas iguais, como se todas tivessem a mesma história, o que justifica tratá-las de forma massificada, uniforme e anônima. Essas concepções contribuem para a individualidade das crianças e das infâncias reais, pois não revelam suas identidades singulares, histórias, culturas, pertencimentos, diversidade e contextos de vida. Assim, a ideia precisa ser questionada, pois o endereço e o cenário sócio-histórico-cultural das crianças influenciam de forma direta e permanente as formas de viver as infâncias, produzir sua identidade. São Paulo, 2015. Esse é um dos muitos motivos pelos quais as unidades educacionais não apenas precisam conhecer temas relativos às infâncias, mas perceber cada grupo de bebês e crianças em seus contextos e na sua singularidade para compreender seus modos de viver, aprender, conviver, brincar, divertir-se no território. Os bebês e as crianças vivem com outras de diferentes idades, gêneros, interesses, desejos. Nos territórios, as crianças brincam com crianças da sua idade, mas também com maiores e menores. A idade não é uma variável importante para a realização de jogos e brincadeiras. O que interessa é o desejo e a sintonia que configuram os territórios de brincadeiras das crianças. Precisamos escutar as vozes dos bebês e das crianças nos diferentes territórios, pois elas não são iguais. Milton Santos, 1998. Afirma que a nossa função
é fazer falar os territórios. Os territórios precisam ter voz, pois é ela que reorganiza o todo, que possibilita integrar os diversos grupos sociais e construir o laço social de solidariedade e confiança. O território pode ser marcado por relações sociais de produção, de reprodução ou de resistência, dependendo do uso que os atores sociais fazem dele. As unidades educacionais fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas. A posição de práticas pedagógicas que deem sentido ao território como espaço de pertencimento devem se relacionar com a cultura do local ou com os modos de vida das pessoas, com as suas manifestações culturais e artísticas. Nas relações com o território, que os bebês e as crianças constituem as suas identidades pessoais e sociais. A seguir, trazemos uma cena na qual uma EMEI apresenta uma experiência vivida com as suas 35 crianças de um grupo, ao expandir a ação pedagógica para além dos muros da unidade. Cena 2. Iniciamos com a ida à feira e ao mercado, que ficam localizados na rua de cima da unidade educacional. Vamos às crianças com a proposta de comprar uma fruta da época e fazer um suco. No caminho, eles perceberam, junto às professoras, ATEs e agentes escolares, os cuidados para atravessar a rua na faixa de pedestre e para não encostar no portão devido aos animais, e observaram as lojas existentes no bairro. Foram atravessar a última rua até o mercado, perceberam que não tinha faixa de pedestre. Isso nos trouxe a ideia de a turma solicitar à subprefeitura uma faixa de pedestres e que as próprias crianças levassem o memorando. Na feira, observaram frutas, legumes, verduras e compraram couve e maracujá. Levantaram hipóteses. Qual a diferença do tomate e do caqui? São parecidos. Já no mercado, ao comprar o açúcar, uma das crianças ficou responsável por pagar. A funcionária do caixa informou que tem troco. Em seguida, a criança perguntou: "O que é troco?" E a funcionária disse que sobrou dinheiro. Na sequência, a criança disse com um sorriso: "Nós vamos à feira, que dá para comprar mais frutas." Ao retornar, fizeram suco de maracujá com couve e todos experimentaram. Alguns levaram a ideia para casa e pediram para a mamãe fazer o suco. Na mesma semana, alguns familiares já comentaram a alegria das crianças. Na cena, percebemos muitos elementos do planejamento intencional das educadoras da unidade educacional. No tempo, as possibilidades de estarem abertas ao imprevisto, que em hipótese nenhuma significa um apagamento de suas intencionalidades. Situações intencionais narradas, a escolha da ida à feira livre e ao mercado, a fruta e a verdura que seriam compradas e o trajeto a ser percorrido. Poderiam ser
divididas em estratégias didáticas, a ponto de permitirem novos desdobramentos na unidade educacional, como realizar o mapa do percurso realizado, registrar por desenhos, imagens fotográficas e ou um texto a experiência. A professora como escriba. Continuar a análise indicando a realização da receita, que permitirá novos desdobramentos. Importante frisar que é no diálogo entre o que as crianças estão sinalizando e o que as educadoras têm como intenção que se materializam as proposições a serem realizadas. Contudo, não podemos minimizar e nem categorizar como mais ou menos importante que o viés didático e a intenção de contribuir com a viabilização das crianças no bairro. Isso é muito central, afinal, sabemos que quando saímos com os bebês e crianças pelas ruas, causamos frisson no entorno da unidade escolar, o que sinaliza o quanto estão invibilizadas em nossa cidade. A abertura ao imprevisto se apresenta na cena em dois momentos: na percepção e na ausência da faixa de pedestre, o que permitiu desdobramentos significativos de mobilização de diversos conhecimentos e no diálogo entre a caixa do supermercado e a criança sobre o troco. As possibilidades de ampliação didáticas aparecem também nesses imprevistos, desde a escrita de um memorando à subprefeitura, a confecção de um cartaz chamando atenção para a ausência da faixa de pedestre, manipulação de notas e moedas do nosso dinheiro e entre outras tantas. O ponto central é ter clareza de que essas proposições não estão descoladas no contexto e os instrumentos culturais, neste caso, o memorando e a moeda, não são apartadas de suas funções sociais. Só há justificativa em mediar instrumentos culturais às crianças, se estes estiverem concretamente significados. Cena das crianças na feira. Cabe à unidade educacional constituir a sua voz e a sua autoria na relação com os territórios, apoiar a propagação das inúmeras vozes infantis que ainda não são escutadas, promover a visibilidade das infâncias paulistanas e compartilhar o cuidado da cidade ao fazê-la escutar os seus próprios territórios. Aos educadores, precisam conhecer a comunidade na qual a unidade educacional se situa, participar de vivências e experiências que deem valor aos elementos extraídos do território, confere aos bebês e às crianças um olhar de compreensão sobre suas vidas e cria cumplicidade e inclusão social. As escolas públicas, especialmente aquelas situadas em territórios de vulnerabilidade e pobreza, têm um compromisso muito grande com os bebês e as crianças de valorizar seus territórios do entorno, sua família, seus responsáveis e suas vidas constantemente desqualificadas pela mídia,
pela política, pela sociedade. Promover festas com significados para e com os bebês e as crianças, sem natureza religiosa ou comercial. Respeitar os territórios onde os bebês e as crianças vivem. Conhecer a localidade onde a escola situa. Ter maior relação com as famílias ou responsáveis para criar vínculos. Pode ser o início de uma educação que escuta bebês e crianças em sua integralidade e condições sociais. Respeita-os e trata-os com justiça e equidade. Respeitar as diferentes composições familiares, as culturas populares, as tradições locais, jogos e brincadeiras, as manifestações culturais como patrimônio imaterial e propor brincadeiras com bebês e crianças com materiais que têm à disposição. É criar caminhos para uma vida participativa, cidadã e digna. Oferecer dignidade para a vida dos bebês e crianças, no marco de uma alternativa àquela proposta pelo consumo. É a função da escola ao apresentar a cultura como um bem comum e não pode ser comprado, mas alcançado nas relações sociais, desde a apreciação dos materiais naturais como na atenção com os demais presentes nas brincadeiras mais simples.